Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudos, mais uma quinta-feira de Evangelho de Deus trazido por Jesus, mais uma quinta-feira de reunião mediúnica. Espero que todos estejam bem, em paz, tranquilos, mas principalmente com bastante saúde. Vamos dar os recados iniciais da casa do CETRELV, essa casa que sempre nos acolhe tão bem. Que enquanto isso, quem quiser ir buscar o seu copo de água para fluidificar, para magnetizar, fique à vontade. Então vamos lá. Presencial de quarta-feira, nós temos o estudo do Evangelho lá no salão, a palestra pública, seguido de passe. Temos também atendimento fraterno às quartas-feiras, né, que iniciou agora em março, é recente. Nós vamos ter cura, tratamento da cura física, da melhora física, né? E temos o curso presencial, que é misto, tem aula teórica e prática de educação mediúnica. Quinta-feira nós temos evangelioterapia lá no salão, que o seu Noyama faz, fala do evangelho, conversa, fala de Jesus. Temos a cromoimersão de quinta-feira também. E aos sábados nós temos atendimento fraterno, palestra pública no salão seguido de passe, cromoterapia, cromoimersão. Temos vários horários do tratamento de cura do corpo, ou melhora do corpo físico. Temos também vários horários de curso de educação mediúnica. E às 17 horas nós temos o curso misto do livro O Consolador Prometido, que é online e presencial e que também fica disponibilizado depois no canal pelo YouTube. Lembrando que esses tratamentos que a casa disponibiliza, cromoimersão, cromoterapia, cura, cirurgia espiritual ou desobsessão, todos eles você tem que passar pelo atendimento fraterno e ter a indicação para fazer esses tratamentos, ok? Aí só perguntar lá na recepção ou no WhatsApp da casa como é que faz para passar pelo atendimento fraterno. Como eu falei, agora tem de quarta à noite e tem de sábado durante todo o dia. A casa tem vários trabalhos sociais. Temos Grupo Alta de Souza, que faz um trabalho com as mãezinhas que vão ter os seus bebês, preparando enxovais. Lembrando que como você pode contribuir com esse grupo Alta de Souza, que é lá da casa? Consumindo na cantina. Toda a renda que a cantina faz com a venda de lanches, de bolo, de bombom, de água, é revertida para o Grupo Alta de Souza. Pode colaborar também com o Pix, que é o CNPJ da casa, enfim. Também recolhemos lacres de latinha de alumínio, tampinhas de garrafa, nota fiscal sem CPF, que vai para o outro grupo chamado GAAN. Temos esses trabalhos. E temos também a Árvore da Esperança, que é um grupo que o CETRELV abraçou para fazer as suas atividades sociais. Neste momento, nós estaríamos lançando a campanha de inverno, onde nós recolheríamos bolacha para as crianças e achocolatado para doar para as crianças agora no frio. Porém, nós estamos direcionando as nossas forças para o Rio Grande do Sul. Então, a gente colocou à disposição os nossos voluntários para arrecadar coisas para as vítimas dessa inundação do Rio Grande do Sul tão recente. Então, a gente nem lançou nossa campanha de inverno, ainda não sabemos se vamos lançar ou se vamos partir direto mais para frente para a campanha do Natal. Eu vou comunicando vocês, tá bom? Então é isso, os primeiros recados iniciais foram dados. Então vamos fazer a nossa prece inicial.
nos conectando com nosso Pai eterno, divino, Deus, misericordioso, nos conectando com Jesus, nosso irmão e amado Mestre, nos conectando com a espiritualidade, nossos irmãos queridos, mentores individuais, mentores da casa, mentores de cada trabalho e suas energias renovadoras. Pedimos sempre que nos ampare, nos proteja, nos sustente no nosso caminhar. Sabemos sim que é de nossa responsabilidade individual, nossa melhora, nosso progresso. Isso se consegue através de vontade e disciplina. Mas mesmo assim, sabendo que é uma responsabilidade individual, agradecemos a esses mentores e protetores, anjos guardiães, pelo amparo e pela proteção que recebemos diariamente. Pedindo então a permissão para que a gente possa iniciar o nosso estudo desta noite com a prece que Jesus nos deixou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito bem, vamos lá. Eu trouxe um pouquinho hoje para nós do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Muitos os chamados e poucos escolhidos. E se eu não falei aqui de alguma outra vez, eu acho que eu não falei, eu devo ter falado de quarta-feira à noite. Esse capítulo ele tem muito a ver com outro capítulo que se chama Trabalhadores da Última Hora e Dar de Graça o que de graça recebeste. Eu linko muito estes três capítulos, eu acho que eles dizem muito, coisas sincronizadas, e isso é muito bacana. Então vamos lá. Os itens que esse capítulo traz para nós são parábolas da festa de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, a quem muito foi dado, muito será pedido, e as instruções dos Espíritos, ao que tem se lhe dará, e reconhece-se o cristão pelas suas obras. E eu quero fazer uma leitura aqui desta parábola, que está em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 4. Lembrando que Jesus falava muito por parábolas. E lembrando também que parábolas são histórias, são analogias que Jesus fazia de acordo com aqueles que escutavam. Então, se ele ia falar pro pescador, ele ia falar uma parábola que falava do peixe, da pesca, daquilo que saía de dentro do mar. Se ele ia falar para o agricultor, ele ia falar sobre a semente, foi assim com a parábola do semeador. Se ele ia falar para a dona de casa, ele ia falar sobre a parábola do fermento. Então Jesus utilizava o que ele tinha, os recursos que ele tinha na hora, naquela linguagem que aquele povo entendia. Nós estamos falando de 2023 anos atrás, não tinha o WhatsApp para enviar as parábolas para ninguém. Então ele não tinha todos esses recursos, esse vocabulário que nós temos hoje. Então ele falava para aquele povo, para eles entenderem. Muitos entendiam porque estavam com seus corações prontos, já amadurecidos, outros não entendiam, mas se esforçavam. Então, dentro dos muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é o capítulo de hoje, eu vou ler a parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas do seu filho,
e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Vou fazer uma paradinha aqui. Velho Testamento fala muito em Deus como um rei. Então aqui a linguagem que Jesus estava usando era para que aquele povo entendia, e aquele povo entendia muito de leis mosaicas, Velho Testamento. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem rei. O reino dos céus é semelhante a Deus, que a gente pensava que o reino dos céus era só lá em cima, não era aquela construção interior que Jesus veio nos mostrar. O reino de Deus está dentro de você, o reino dos céus está dentro de você. Que faz as bodas do seu filho. Aqui, essa parábola da festa de núpcias está representando as núpcias do seu filho, Jesus com a humanidade, Jesus com a multidão. Então é essa analogia dessa parábola. Essa núpcias não era um homem e uma mulher, no gênero mesmo feminino e masculino. Era o casamento que Deus deu o seu filho, Jesus, para se casar com a humanidade, para lhe trazer as ideias da humanidade. Por isso que é o evangelho de Deus trazido por Jesus. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara. E depois de os haverem ultrajaram, ainda os mataram. E aqui eu quero parar novamente. Como eu falei, Jesus usava figuras de linguagem, analogias, correlações, digamos assim, com o que ele tinha na época. E era costume daquela época, quando se ia fazer uma festa, matar animais para servir. Era um banquete, eram muitas pessoas os convidados. Então ele usou isso. Então vocês venham, eu estou preparando o banquete para vocês. Eu já preparei o banquete, já está tudo pronto. Jesus, quando veio, já estava tudo pronto, tudo planejado. Ele é o planejador da terra. Ele construiu, ele participou de todo esse planejamento. E Jesus é o Filho do Homem. Se ele planejou, foi com o consentimento de Deus. Então esse rei, que aqui julgamos como Deus, já preparou o banquete. Venham, estou convidando o banquete. Vamos fazer as núpcias do meu filho com a humanidade. Jesus veio trazer a palavra, o evangelho, os ensinamentos para vocês, a humanidade. Então era esse o convite. As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas. E quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala de banquete da bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. Lembra que nós falamos aí uns 3 aí atrás que recusaram? Um falou, não quero ir, foi trabalhar. Um falou, não quero ir, acabei de comprar uma propriedade, tenho que cuidar dela. Um outro falou, não quero ir, acabei de casar, quero cuidar da minha esposa. Eles recusaram, eles não foram. Aqui chega a falar até que eles mataram essas pessoas que tinham ido convidar. Entrou depois o rei para ver o que estava à mesa e viu ali um homem que não estava vestido com uma veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros, atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes,
porque são muitos os chamados e pouco os escolhidos. Ai, ai. Lembrando que foi aos judeus que Deus transmitiu a sua lei. Sua primeira lei foi para os judeus, as leis mosaicas. Então eles foram ali os primeiros convocados. Mas e aí, como assim? Vamos pensar. Então aquele Deus misericordioso que a gente tanto fala, que dá oportunidade, então ele chama alguns, ele escolhe alguns. Se a gente for pensar nessa tragédia que está acontecendo no Sul, então esses irmãos que estão lá sofrendo, eles não são escolhidos, eles não são merecedores, eles são merecedores apenas de dores, de aflições, dessa angústia toda que eles estão passando, material, psicológica, emocional. Se você pensar por esse lado, você vai falar que Deus não é misericordioso. Mas Ele é. E talvez, através dessa tragédia toda, assim como foi a pandemia, assim como foi tantas outras pandemias que nós já tivemos anteriores, tantas outras tragédias naturais que existem, ele chama, é o chamamento, a transformação, a melhora moral, a melhora até intelectual. E quem são esses escolhidos? Aqueles que aceitam esse chamamento de melhorar, de se renovar, de se reconstruir de dentro para fora. Então ele não está preferindo alguns filhos e outros não, porque a parte lá do sul recebeu uma tragédia e a parte do centro-oeste não recebeu nenhuma tragédia. Mas é um convite, não é um chamado? É um chamado. Eu estou citando aqui a tragédia do Rio Grande do Sul, mas é que no dia a dia nosso, que é para a gente perceber que nosso dia a dia, nós recebemos vários chamados. O tempo todo aparece chamado para nós. E quando nós estamos com os olhos atentos para ver e os ouvidos atentos para ouvir, e seguimos esses chamados para o caminho do bem, para o caminho da regeneração, para o caminho da transformação e reforma íntima, a partir daí nós somos os escolhidos, porque a gente aceitou o chamado, a gente entendeu, opa, está acontecendo alguma coisa, eu não posso mais continuar sendo esta pessoa. E a partir do momento que você percebe e aceita esse chamado e começa a pôr em prática essa renovação, transformação, melhora, você é um escolhido. Por exemplo, vamos falar, né, como nós estamos falando de um centro espírita, vamos trazer isso um pouquinho para a realidade da doutrina dos espíritos, né? Mediunidade, por exemplo, né? Mediunidade. A pessoa que tem uma mediunidade relativamente ostensiva, porque todos nós sabemos que todos somos médiuns em menor ou maior grau, desenvolvido ou não, não é porque nós somos se considerar um escolhido, foi chamado e escolhido, não é porque você tem uma mediunidade ostensiva que você é especial, não é isso. Porque às vezes, a partir do momento que você começa a frequentar uma casa, a ter disciplina, ter vontade, estudar, se esforçar, então o chamado aconteceu. Você foi para uma casa espírita, seja pela dor, porque você precisava, porque você perdeu um ente querido e talvez quisesse notícias, ou porque você está com alguém com problema de saúde na família e quisesse passar pelo... Você foi. Aquele momento foi de dor. O chamado chegou para você e você foi. Mas você foi ficando, você foi gostando do que ouvia, achou que deveria estudar e foi estudar, começou a ter mais disciplina,
com pensamentos, com atitudes, com vibrações, até o momento que você escolhe, que você se permite começar a trabalhar nessa casa. Você foi escolhido, porque você aceitou. Mas para isso tem que ter disciplina, esforço, estudo. Então, mediunidade ostensiva, que algumas pessoas têm, não é só se tornar especial. A gente não deve se tornar especial por isso. Às vezes é até uma dívida aí que a pessoa está tendo que, né, prestar contas. Porque a gente tem literaturas que dizem que quem tem mediunidade muito ostensiva, tá? Porque ficou... Enfim, deixa isso pra lá. Vamos estudar isso num outro momento e isso tem que ser um estudo bem aprofundado, né? Mas é isso, o chamado chega para todos. Você precisou ir para casa espírita para fazer um determinado trabalho, um determinado atendimento. Você foi ficando e até que você gostou, começou a trabalhar. E não precisa ser só uma casa espírita, pode ser um trabalho voluntário, pode ser um trabalho na igreja do seu bairro. Aí é isso que é a escolha, chamados e escolhidos, você aceitar, você entender que você precisa daquilo para ir ajudando seus irmãos. Isso que é legal, entendeu? Você entender o quanto é gratificante. Então aqui na festa de núpcias, Deus, o rei, deu o seu filho, Jesus, para as núpcias com a humanidade. Então ele chamou, Jesus trouxe o chamado. Vamos melhorar, vamos praticar o amor, a caridade, o perdão. Aquele que entendeu, consideramos que foi o escolhido, que quis se transformar, quis ajudar o próximo, quis perdoar, quis não ter mais tanto rancor no seu coração. Então é o aceitar que te faz ser escolhido, é compreender esse chamado, aceitar que te faz ser o escolhido neste momento. Eu espero que todos tenhamos entendido que já estamos chamados. Já estamos aqui nessa reencarnação, já somos chamados. E que a escolha é a nossa aceitação de fazer esse mundo melhor, esse planeta melhor, para as próximas gerações que virão. Para esse planeta que está se transformando de provas e expiações para a regeneração, ser um planeta escolhido, um planeta que ama o próximo, que ajuda o próximo, como a gente está vendo aí nessa tragédia. Como foi legal, né? Como a população se mobiliza fácil e rapidamente para ajudar quando acontecem essas grandes tragédias. Eu fico tão feliz com isso. Não, vocês não têm noção como eu fico tão feliz com isso quando eu vejo essa mobilização. A tragédia foi um chamado. Você ajudar aqueles irmãos é a sua escolha. Se você ajudou, você é um escolhido. Certeza. Então vamos lá. Vamos agora fazer as nossas vibrações. Então vamos vibrar por Jesus e pelo planeta Terra, pela sua condução. Vamos vibrar pelo Brasil e por Ismael, pela sua condução deste país. Vibremos pelos governantes de todas as nações, para que eles tomem as melhores decisões em favor daqueles que mais necessitam. Vibremos pelos países que se encontram em conflito de guerra, para cessar essas guerras. Vibremos pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, pela reconstrução daquelas vidas, daquelas casas, daqueles trabalhos, daquelas famílias. Mandemos para ele as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos. Vibremos pelos governantes
do Rio Grande do Sul, para que eles consigam, através do seu esforço, do seu trabalho, reconstruir aquele estado tão devastado. Vamos vibrar também pelos irmãos que se encontram hospitalizados em tratamento de alguma doença física. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, abrigos, penitenciárias, casas de dependentes químicos. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram morando nas ruas. Vibremos pelos pets, por todos aqueles pets que estão lá nos abrigos do Rio Grande do Sul, para que eles encontrem novos lares assim que a situação for restabelecida, porque também são filhos desse Pai. Vibremos por nosso trabalho, por nossos colegas de trabalho, por aqueles que não têm um trabalho, para que eles consigam um trabalho. Vibremos por nossos colegas, vizinhos, familiares. Vibremos pelos mentores do CETRELV, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua corrente de auxiliares. Vibremos pelos mentores e dirigentes espirituais de todos os trabalhos do CETRELV. Vibremos pelos trabalhadores daquela casa, que gentilmente nos recebe, nos ajuda, nos consola, nos conforta. Vibremos pelos dirigentes da casa, diretoria, vice-diretoria, que trabalham tanto para aquela casa funcionar da maneira correta, disciplinada que trabalha. Vibremos pela fluidificação das nossas águas. Vibremos pela conscientização da preservação da água, que é tão essencial à nossa vida. Pela conscientização da preservação dos recursos naturais que esse planeta Terra tem. Lembrando da lei de destruição. Precisamos preservar melhor este planeta, essa água. Vibremos por nossos familiares de convívio diário, nossos irmãos que agora estão conosco, como filhos, como pais, como primos, marido, cônjuge. Neste momento, são eles nossa maior escada para nossa evolução e melhora espiritual e moral. São eles que nos fazem passar por dificuldades, alegrias, tristezas e aprendizados. Aprendemos com eles, são os nossos professores. Vibremos por nós mesmos. Mais uma vez, vibremos pelos irmãos do Rio Grande do Sul e façamos as nossas vibrações individuais. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Muito bom. Espero que todos vocês tenham uma noite tranquila de sono. Nos vemos pessoalmente no CETRELV de quarta ou de sábado. Espero que tenham gostado do estudo. Se tiverem alguma dúvida, depois pode me perguntar. Se eu não souber, eu pergunto para o Eduardo. Com certeza ele vai saber. Porque ninguém está em posição privilegiada, ninguém sabe mais do que ninguém, somos todos alunos e aprendizes do Evangelho de Deus trazido por Jesus. Vamos agora então pedir fazer o nosso encerramento, pedindo a Maria, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, Mãe de Jesus, que derrame sobre nós
sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Brasil e sobre o planeta Terra, seu manto azul sagrado, nos dando paz, tranquilidade, renovando a nossa fé, nos dando força e coragem para continuar nessa caminhada de evolução, de aprendizado. Pedindo então a permissão para encerrar essa noite de estudos de hoje com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne e libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito bom, pessoal. Boa noite para vocês. Tudo de bom. Até a próxima.